Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar numa daquelas obras que nos deixam a pensar durante dias. Falo, claro, da obra-prima de 1992 do realizador espanhol Víctor Erices, O Sonho da Luz, também conhecida pelo seu título original O Sol do Marmeleiro. E atenção, o que torna este trabalho tão genial é que não é apenas um simples documentário sobre um pintor. Longe disso, na verdade é uma meditação super profunda e até comovente sobre a passagem do tempo e sobre aquela fricção incrível que existe entre as diferentes formas de arte que tentam a todo custo captar a realidade. Para entrarmos no espírito, ouçam bem esta citação. É retirada de uma sequência de sonho relatada no próprio filme. Tão visceral, não é? Capta na perfeição o estado de espírito do aclamado pintor António López. Porque, reparem, a busca dele aqui não é apenas artística, é uma verdadeira obsessão. Imaginem passar meses a fio a tentar pintar o mesmo marmeleiro no pátio de casa, em Madrid, à procura daquele exato e efêmero raio de sol que bate na fruta. Uma luz tão específica que parece ir além de um simples amanhecer ao crepúsculo. É quase como tentar engarrafar relâmpagos. E é exatamente por causa deste ritmo que o impacto da obra no mundo crítico foi, completamente polarizado. Por um lado, temos o painel internacional da Cinemateca Ontário a elegê-lo, imagine-se, o melhor filme de toda a década de 90. Por outro lado, críticos como o Dennis Schwartz descreveram-no como lento e claustrofóbico. E temos de ser honestos, são 133 minutos em que quase nada acontece no sentido tradicional da ação de Hollywood. O seu ritmo minimalista e hipnótico foi debatido até à exaustão, mas ninguém, de nenhum dos lados, conseguiu negar o impacto da obra. E para perceberem até que ponto vai esta lentidão propositada, pensem que o Eric toma uma decisão narrativa absolutamente audaciosa. Ele dedica os primeiros 20 minutos apenas aos preparativos, sem qualquer tinta na tela. Vemos a construção da moldura de madeira, o esticar da tela, o uso de um fio de prumo para garantir o alinhamento perfeito. O López até espeta estacas no chão para garantir que a posição dos seus pés não mudam um único centímetro de dia para dia. Ele até pinta pequenas marcas brancas diretamente nas folhas e nos frutos. Esta procura pela perfeição da natureza não é tratada como um passatempo romântico. Não, é tratada como uma ciência exata e rigorosa. O que nos leva à nossa primeira secção, Pintura contra o Cinema, uma autêntica dialética de meios. E aqui entra o primeiro grande tema filosófico, a confrontação amigável entre duas artes que tentam, no fundo, fazer o mesmo, fixar o mundo. Há um contraste brutal aqui que o próprio Víctor Erice admite. De um lado, a pintura exige um processo solitário, não é? Quem pinta está fechado no seu próprio tempo individual e faz as coisas ao seu próprio ritmo, sem dar justificações a ninguém. Mas do outro lado temos o cinema. E o cinema é, por natureza, um processo industrial. Exige um tempo coletivo, um orçamento contabilizado ao cêntimo, dependente de equipas enormes, técnicos de som e, claro, os infames e pesados equipamentos de iluminação artificial. É como se estas duas artes habitassem fusos horários criativos completamente diferentes. Avançamos então para a secção 2, o jardim e o mundo, ou seja, o micro contra o macro. E como é que o filme nos mostra isto? Através de uma justaposição absolutamente brilhante, usando sobretudo o som. Enquanto o López está fechado naquele pátio silencioso, quase intemporal, a focar-se no amadurecimento lento de um simples marmelo, ouvimos ao longe o som de emissões de rádio fracas. E o que dizem essas emissões? Relatam mudanças monumentais e caóticas a acontecer no mundo durante aquele outono de 1990. Falam da dissolução da Alemanha Oriental, da tensão pré-guerra no Golfo Pérsico, de laços diplomáticos reatados no Médio Oriente, a história global a desdobrar-se ruidosamente enquanto o artista mantém uma reverência silenciosa pela beleza de uma pequena árvore, completamente imune ao barulho do mundo lá fora. Passamos assim à secção 3, o peso do tempo e o desafio de capturar decadência. O tempo revela-se aqui não apenas como o tema da pintura, mas como o verdadeiro e invencível adversário do artista. Acompanhar a passagem do outono neste pátio é quase agonizante. No final de setembro, a esperança está no ar com a montagem do cavalete e as tintas a óleo. Mas depois, o clima entra em cena. A chuva persistente estraga a luz e força o López a mudar para um desenho a lápis, sem cor. E o detalhe mais poético e triste nisto tudo? Aquelas marcas de tinta branca que ele pintou nos frutos, lembram-se? Vemos essas marcas a descerem, dia após dia, centímetros a centímetros, documentando o peso esmagador da fruta a puxar os ramos para baixo, até que o inverno chega implacável e os frutos caem, acabando por apodrecer no chão. E, de repente, perante toda esta decadência natural, impõe-se a grande questão filosófica da obra. Será que a câmara consegue capturar a natureza sem a destruir no processo? Este é, na verdade, o segredo mais bem guardado do filme, reservado para o final. Chegamos então à quarta e última secção, o sonho final, onde o famoso efeito do observador entra em palco.
É aqui que a barreira invisível se quebra por completo e o documentário revela a sua ironia trágica. Reparem nesta confissão do próprio realizador. A presença de uma equipa de cinema no pátio não era inofensiva. O simples ato de montar as câmaras e acender aqueles fortes projetores de luz à volta da árvore alterou a própria natureza que tentavam tão respeitosamente documentar. Ou seja, a iluminação artificial usada para tentar imortalizar os marmelos na película aqueceu-os de tal maneira que acelerou o seu apodrecimento físico. A arte tentou parar o tempo, mas acabou literalmente por antecipar a morte. Não é incrível? O que nos deixa com uma conclusão avassaladora sobre o destino trágico do cinema. Numa das últimas cenas, arrepiante por sinal, vemos a própria câmara de filmar, fria, mecânica, impassível, a olhar diretamente para os frutos que estão agora caídos e apodrecidos no chão do pátio. É a prova final de que o cinema funciona como um processo de embalsamamento. É uma testemunha que preserva a memória de forma perfeita, é certo, mas é simultaneamente cúmplice dessa morte material. Cria a ilusão da imortalidade sem conseguir salvar rigorosamente nada do mundo físico. E é com esta constatação melancólica que encerramos a nossa viagem por hoje. Fica a reflexão. Se a tentativa desesperada de imortalizar o presente, no fim das contas, só acelera a sua decadência, então o que significa realmente o ato de observar? Será que somos sempre cúmplices na passagem do tempo? Fica a provocação no ar, na esperança de que sintam a curiosidade de ir descobrir ou redescobrir a mestria poética do Victor Erice por vossa própria conta. Até à próxima.